E hoje falaremos sobre salvação, crescimento espiritual, a igreja, o novo comportamento e as tentações e a perseverança. Acredito que todas as aulas são importantes, mas essa daqui é uma das mais importantes. Vamos começar aqui falando sobre salvação. Significa livrar-se do perigo maior, que é a morte eterna. Vamos lá começar com as nossas referências para compreender a fundo o significado de salvação. Vamos em Mateus 8, versículo 25. Mas os discípulos foram acordados, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então a gente vê aquele capítulo onde Jesus acalma a tempestade. Então eles estavam ali numa situação pedindo a salvação de Deus, porque eles estavam numa situação onde eles iriam perecer, né? Em meio à tempestade. Agora aqui em Mateus 14, Mateus 14, 28 ao 31. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então percebemos aqui que quando estamos em um momento de aflição, de medo, um momento assim que parece que a gente não tem mais saída, Deus vem e nos salva, nos liberta. Então, nosso Deus é Deus de salvação, tá? E o ato de vocês, né, ao se batizar, vocês estão sendo salvos do mundo por Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu vocês porque Ele tem prazer em salvar a vida de vocês. E mais importante ainda do que livrar você de tantas situações aqui na Terra é te livrar da morte eterna, né? Vamos agora aqui em Deuteronômio 4. Vamos lá no comecinho da Bíblia. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Quando vocês começarem a ler a Bíblia, vocês verão que nos primeiros livros como Deus é misericordioso e livra Israel de diversas situações. Ele está sempre livrando Israel. E agora vamos para outra referência em João 3:17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, olha que palavra importante e bonita. Então, Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar ninguém, mas sim para salvar, libertar as pessoas deste mundo cruel, desse sistema cruel. Somente através de Jesus é possível alcançar a salvação, como lemos aqui, né? Que Deus enviou Jesus para que através dele nós pudéssemos ser salvos. Aqui como estamos em João, vamos ler João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a vida eterna, ele nos dá a vida eterna para viver juntamente com ele no céu de glória. Nós jamais pereceremos, a gente jamais vai morrer e muito menos, né, viver uma eternidade de tormento, né, no inferno. E sim, Deus nos guardará e estaremos com ele no céu. Aqui em João 14, 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui percebemos que se nós não cremos que Jesus é Deus, se não entregarmos a nossa vida para Jesus, nós não poderemos ver o Pai. Nós não poderemos chegar a Deus, porque Jesus é o mediador entre nós e Deus. Jesus é sempre a porta, Jesus é sempre o caminho. Aqui a importância, não existe, não é mais maior Jesus do que Deus. Deus e Jesus, eles são um só. É isso que nós cremos. Algumas pessoas têm que Jesus é apenas um profeta, então não prestam adoração a Jesus Cristo. Mas nós cremos que Jesus Cristo é o próprio Senhor que desceu aqui na terra. Então nós crendo que Jesus é o próprio Deus, então ele é o nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida, entendeu? Nós cremos nisso e ninguém verá a Deus senão por ele, se não seguir o caminho dele, a verdade dele e ser semelhante, né, à vida dele aqui na terra. A salvação não se compra com dinheiro, somente através da fé. Isso a gente falou em algumas aulas passadas. Vamos ler aqui em Efésios 2. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, mediante a fé, cada um de nós recebemos uma porção de fé, dado ao tanto que nós buscamos, né, a fé. E Deus nos dá para cada um de nós uma porção de fé. Tudo que nós temos de bom vem do Espírito Santo, entendeu? É a graça de Deus sobre nossas vidas. Sem a graça, nós não teríamos absolutamente nada de bom. Aqui, ó, pela graça nós somos salvos. Então Deus derramou sua graça sobre nós, derramou a fé sobre nós. E não vem de nós, não foi nós que criamos isso, entendeu? E sim, é um dom que Deus nos deu. E por que mediante a fé? Você pode ter muito dinheiro e fazer diversas obras de caridade, mas se você não tiver fé, de nada adianta, entendeu? E aí Deus já colocou que a pessoa tem que ter fé, porque ela nunca vai poder se gloriar pelas obras dela, entendeu? Então, se ela é cheia de graça, se ela é cheia de fé, as obras serão uma consequência da fé desta pessoa, entendeu? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, é tudo através da fé. Somente depois de salvo, nos tornamos filhos de Deus. Agora vamos em Gálatas 4. Quatro, 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar
os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Aqui, ó, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, Jesus Cristo veio para a Terra, nasceu de mulher, ali no período da lei, para resgatar todos aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então, nós não somos, como eu falei em outra aula, nós não somos judeus, mas Deus, Jesus Cristo, nos adotou como filhos. Nós podemos chamar ele de Abba, que significa pai. Por isso aqui está escrito Abba, Pai. E após sermos filhos, né, após vocês se batizarem, né, passar por esse processo salvífico, né, de novo nascimento nas águas, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Aqui está falando, e Deus envia o seu Espírito, né? E adentra dentro de nós, o seu Espírito Santo. E assim, continuando aqui, ó, assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. É muito importante isso aqui, ó. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Você não é mais escravo do mundo. O que é ser escravo do mundo? No mundo, às vezes você quer atingir um patamar financeiro. No mundo, às vezes você quer ser o mais popular. Você precisa fazer algo descolado. Você precisa de tanta coisa para se tornar aprovado para o mundo, entendeu? E você vive numa escravidão porque você tá sempre correndo atrás daquilo. Você tá sempre trabalhando demais, você tá sempre curtindo tudo que é lugar, aquela alegria momentânea que a gente fala, né? Que as festas são capazes de nos trazer alegria momentânea. Você tá tentando sempre se provar pro homem, entendeu? Sempre se justificar pro homem. Então você fica dependente daquele sistema terreno, independente do lugar que você vive, não sei o lugar que você está, as dificuldades que você passa, mas você está sempre tentando se encaixar, seja na escola, no serviço, na faculdade. Mas quando você se torna filho, você deixa de ser escravo. Então você começa a ter a liberdade de saber que, apesar da sua personalidade, da sua timidez, Jesus Cristo te ama, te salvou e não exige tudo isso que o mundo exige. Então, para alguns, você aceitar Jesus e se batizar é motivo para ser preso pela igreja. Nossa, essa pessoa agora sofreu lavagem cerebral e ela vai ficar presa à religião. Mas na realidade é muito pelo contrário, né? Jesus, ele é o nosso pai, é o nosso amigo. E quando temos alguma falha, quando temos algum pecado, ele nos dá força para vencer esses pecados e essas falhas. E diz que estamos livres. É uma alegria tão grande você ter a confiança em Jesus de que tudo vai dar certo. Independente se você está com dificuldade, às vezes ali numa matéria da escola, se você está com dificuldade no seu serviço, se você está com dificuldade financeira, se você está preocupado com o futuro. Então, é interessante que Deus fala que nós somos herdeiros deles, nós somos filhos dele, então ele cuida absolutamente de tudo. Como nós estamos aqui falando, né, entre jovens, é interessantíssimo quando você olha para os casais que estão se preparando para casar na igreja e os testemunhos. Pessoas que, se for contar o dinheiro na conta, não tem condição de casar, não tem condição de morar junto, seja alugar, construir, comprar um imóvel. Não tem condições e Deus provê todas as coisas. Não tem condições nem de fazer uma festa de casamento e Deus provê todas as coisas assim, rapidamente. E isso eu vejo em muitas pessoas. Então, olha como Deus é bom, como diz que ele é herdeiro. E tantos outros testemunhos que a gente tem para contar, né? Às vezes a pessoa ela não tem
a capacidade, o estudo ali no papel comprovado para entrar numa vaga de trabalho. Mas quando ela apresenta em oração, menino, Deus abre a porta para ela. Entendeu? Porque nós não somos mais escravo do sistema, nós somos herdeiros de Deus. Não significa que a gente vai poder fazer tudo, entendeu? Que a gente nem estudou, nem se empenhou, né? E vai poder ter tudo. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Mas ser herdeiro de Deus é uma graça abundante para as nossas vidas. Devemos estar preparados para morrer ou para a vinda do Senhor. Vamos ler aqui em Mateus 11. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Vamos ver essa referência aqui, né? Fala que nós venhamos a Deus todos os dias, mesmo cansados e sobrecarregados. Mesmo aqueles dias que a gente está cansado, sobrecarregado, venha a Deus, esteja com Ele na doença, na saúde, Ele irá te livrar. E tomem sobre vocês, olha o acima, né? O 28, as 29, ó. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, é o que está no versículo acima. Mesmo que vocês estejam cansados e sobrecarregados, tome o jugo de Jesus e aprendam dele. Como ele soluciona as situações quando ele está cansado e sobrecarregado. Ele sabe que o Pai ia livrar ele, entendeu? Sempre que ele esteve aqui, ele clamava o Deus Pai. E o Deus Pai ouvia e o livrava. Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Se seguirmos corretamente a Jesus Cristo, ter o empenho, né, de adorá-lo e de servi-lo, nós acharemos descanso para a nossa alma na eternidade, no pós-morte. É isso que ele nos promete. Vamos agora em Lucas 12. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhes pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha só. Lembra que a gente falou? Não tem como comprar sua salvação, não tem como comprar a fé, né? Para você ser salvo. Então, aqui fala: esta noite lhe pedirão a sua alma. Nessa noite, se você morrer, o que você tem preparado? Para quem será? Então, nós devemos ajuntar tesouros no céu e não tesouros na terra. Olha só a importância disso. Vamos agora para Mateus 24. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, esteja corretamente, esteja fazendo as coisas certinho, esteja se dedicando a Deus, porque nós não sabemos quando Jesus Cristo virá nos buscar. E se ele encontrar a gente despreparado, em pecado? Então, é muito importante a gente estar todos os dias pedindo, né, a redenção de Jesus, pedindo o arrependimento, porque nós falhamos todos os dias, mas devemos nos arrepender dos nossos pecados e estar correto com Deus. Agora, vamos falar sobre o crescimento espiritual.
oração, estudo da palavra e os cultos. É necessário crescer no Senhor. Quando vocês, como eu falei em algumas aulas anteriores, você se batizou, não é o fim, é só o começo. Então ali você vai começar a crescer em conhecimento, né? Crescer ali na graça do nosso Senhor Jesus. Aqui em Efésios, vamos ler uma referência. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação em si mesmo, em amor. Aqui ele fala sobre, a gente crescer, né? Em amor, em verdade, em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia faz uma analogia de que a igreja, ela é um corpo. Um é a mão, outro é o pé, outro é o pescoço. Então, o nosso corpo, ele tem todas as funções, cada parte tem uma função. E todas elas são importantes pra gente. A gente se alimenta, a gente manuseia com a mão, a gente anda, a gente senta. Então, nós temos diversas habilidades. E aqui, o corpo de Cristo, né, que é o que a gente chama, a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Cada um na igreja tem uma habilidade, entendeu? Então, por isso que é importante que nós venhamos seguir o cabeça que é Cristo. O nosso cérebro não comanda o nosso corpo, então Cristo comanda a igreja. E aqui, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação em si mesmo, em amor. Vamos dar o exemplo ali da igreja que nós congregamos. A gente vê que cada um faz uma coisa. Um prega, um toca, um canta, um colhe a oferta, um evangeliza, outro faz missão. Então, olha a importância, né? É o corpo de Cristo ali. Que nem aquele missionário que tá lá no Moçambique. Ele está lá, mas ele faz parte do nosso corpo de Cristo. Ele é o pé que chegou lá na África, entendeu? Mesmo que nós estejamos aqui. Devemos crescer em amor. Vamos em Mateus 22. Mateus 22, 37 ao 39. Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O maior mandamento é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, isso é muito importante. E é um amor, vamos novamente voltar para a analogia do corpo. Você cortaria a sua mão? Você ficou brava ali, às vezes a gente derruba, né, um copo no chão, e a gente não quis fazer isso, mas aconteceu. Aí você vai cortar a sua mão, você ficou bravo, agora eu vou cortar, agora chega. Não, nós assumimos a responsabilidade como todo corpo, pegamos a vassoura, limpamos ali, né, o vidro que quebrou e pronto. Então, aqui é a mesma situação, entendeu? Então, nós devemos amar o nosso próximo e a Deus. Nós devemos trabalhar como um corpo, um todo, uma unidade. E isso é crescer em amor. Hoje pode ser que você tenha um inimigo ou outro, mas quando você vai se aproximando do batismo, vai refletindo sobre isso, que nós não temos inimigos, seres humanos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Há um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Nós não precisamos nos provar para os seres humanos, brigar com os seres humanos, viver de inimizade com os seres humanos, e sim amar tanto o nosso amigo como o nosso
inimigo, né? Algumas pessoas falam que crente não pode ter inimigo. Então, olha a importância. E sim, nós devemos amar a todos eles e suportar também aquelas pessoas que são difíceis de suportar. Nós, como cristãos, devemos suportar e aos poucos crescer em amor, para derramar amor para essas pessoas também. Nós devemos crescer no conhecimento também. Vamos lá buscar mais uma referência. Vamos em Oséias 6. Oséias é lá no Velho Testamento, depois de Daniel. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a Bíblia é que tem muitas referências em crescer no conhecimento, né? Oséias 4:6. Vamos ver o Oséias 4:6 também. O meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Então, e isso serve para os dias de hoje. Porque quantas pessoas têm interesse de ler a Bíblia? Quantas pessoas têm interesse de conhecer a palavra de Deus? Gente, não basta somente você dizer sou cristão e continuar assistindo série, continuar vendo vídeo no celular e praticamente assim, não lê a palavra, não coloca lá uma pregação no YouTube se você não tem tempo para ler a palavra, você não ora a Deus, não busca Deus, não faz um devocional. Hoje as pessoas fazem bastante devocional. Então assim, você simplesmente congelou. Como você vai crescer no conhecimento? Como você vai crescer em Cristo? Então, eu acredito que é assim, o crescer em conhecimento deve ser um desejo. Se nós queremos morar com Deus, por que não queremos conhecê-lo? Quando a gente tá num relacionamento, a gente começa a namorar, o que a gente quer fazer? Conhecer o namorado. Saber a cor que gosta, a comida que gosta, a atividade favorita. E porque com Deus, nós simplesmente deixamos pra lá. Oramos, pedimos tudo que a gente quer, ajoelha, pede tudo que a gente quer, mas não buscamos o conhecimento dele. Então percebe como você ama a Deus. Nós acabamos de falar que nós devemos amar a Deus. E nós não buscamos a Ele, nós não estudamos. A Bíblia é a única maneira de nós conhecermos a Deus. A Bíblia Ele escreveu pra gente. Imagine que a Bíblia é o diário de Deus e que Ele falou, Tó, esse é o meu diário, leia para você me conhecer. Você entende a importância disso? Então, eu acredito que assim, o crescer no conhecimento deve ser um desejo de todos nós, porque queremos um dia morar juntamente com Deus. Então, como nós vamos morar na casa de um estranho? Nós devemos morar na casa de alguém que a gente conheça, e muito bem, que é Deus. O próximo, crescer no temor de Deus. Salmo 130. Salmos 130. 3. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Então aqui, Davi, né? Acredito que Davi escreveu, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem o Senhor poderá escapar? Porque naquela época Deus mostrava o seu poder para aquelas pessoas que praticavam iniquidades. Então, o que ele tá querendo dizer aqui? Se Deus quiser matar a gente assim, ó, Ele acaba com a nossa vida. Então, esse temor a Deus é a gente entender que Deus não é Deus de brincadeira. Poxa, você já viu ali que aquilo não pode ser feito, que aquilo é uma abominação para Deus, aquilo entristece a Deus, aquilo deixa Deus irado. Por que você vai cometer aquilo? Por que você vai ferir alguém, machucar alguém? Por que você vai ofender alguém para se sentir bem, sendo que Deus falou, ame o próximo? Você vai lá e ofende o seu próximo. Às vezes uma pessoa que você não gosta, às vezes uma pessoa que está te irritando muito. Então por quê? Por que praticar esta iniquidade? Sabendo que o Senhor é muito poderoso e se Ele tiver vontade, Ele te destrói, né?
Então, isso é uma observância de que o nosso Deus não é Deus de brincadeira. No Velho Testamento tem diversos casos que ele deu uma ordem, desobedeceu, era a morte na certa. Quantas e quantas cidades Deus não interviu e acabou destruindo, entendeu? Então, aqui fala sobre o temor a Deus. O temor a Deus não é tipo, ai, eu tenho medo de Deus. Não é isso. É você ser certo, você ser racional ali na ordenança da palavra. E continuando aqui, é necessário confessar o Senhor como sendo o seu Senhor. Mateus 10. Vamos ler aqui. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também negarei diante do meu Pai, que está no céu. Confessar diante dos outros. Nesse domingo passado, a Samara, que é uma discipulanda aqui, do discipulado, ela confessou, foi lá na frente da igreja, confessou que gostaria de se batizar e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, ela confessou a Cristo perante os homens, mas também podemos confessar a Cristo todo o dia. A pessoa vai te oferecer algo, por exemplo, a pessoa vai te oferecer lá um cigarro. Não, eu não fumo. Muito obrigada. A pessoa vai falar, por que você não fuma? Porque eu sou cristão. Confessou a Cristo. Às vezes, as atitudes, tá todo mundo ali no meio da fofoca. Ai, fulano, você não vai falar nada sobre isso? Não, eu não participo, eu não faço. Então, assim, aí a pessoa vai perguntar, mas por quê? Você vai falar, porque eu sou cristão. Então, você está confessando a Cristo. Você não está ocultando que você é um cristão. Algumas pessoas são cristãs e elas têm vergonha, então elas escondem. Mas nós não devemos esconder. Não podemos negar a Jesus Cristo, não podemos negar o nosso Deus. Vamos falar agora sobre a igreja espiritual, social e o geral, local. A igreja significa povo separado para Deus. Vamos ler em 2 Coríntios 6. Seis, 17. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Então saia do meio do povo ímpio, né? O povo, quando a gente fala ímpio, é as pessoas aí do mundo afora. Saia do meio deles, separem-se deles, separem-se daquelas pessoas que praticam coisas erradas, não toquem coisa impura. Não participe de reuniões, festas, ajuntamentos ali que estão profanando o nome de Deus, estão fazendo práticas que Deus não se agrada. E Deus receberá vocês quando vocês saírem desses ambientes. Vamos ler mais uma referência em Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, nós somos povo separado. A gente não pode fazer tudo que o mundo faz. A gente não pode adorar os ídolos que o mundo adora, adorar os deuses que o mundo adora, ter aquela rotina ali que o mundo tem. A nossa rotina é com Deus, nossa adoração é Deus, nossos hábitos devem ser moldados por Deus. Nós devemos se afastar de tudo que é impuro e seguir a Deus. Agora vamos falar, a igreja é composta pelos filhos de Deus, em 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Coríntio, e a todos os santos em toda a Acaia. Aqui ele está falando sobre ser todas essas pessoas que eu citei são os filhos de Deus, né? Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus, e este em Corinto, todos os santos em toda a Cássia. A igreja de Deus e todos os santos é o que traz aqui, remete aos filhos de Deus. Então ele está iniciando a carta, fazendo um cumprimento para todas essas pessoas, tá? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Então, que a graça de Deus, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, somos filhos de Deus. Então, a igreja é composta de filhos de Deus. Todos aceitamos a Cristo, nos batizamos e servimos a Ele. E os chamamos de Abba, que significa Pai. A igreja local. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Então, aqui, ó. As igrejas da província da Ásia mandam saudação. As igrejas de uma está distante da outra, mas todas elas são uma só, né? Um só corpo. E aqui temos diversas igrejas, né? Que são as igrejas locais. Então, nós percebemos que na própria palavra de Deus é criado igrejas, né? Muitas pessoas têm aquele costume de eu adoro em casa, não vou à igreja. Mas a igreja é instituição de Deus para a gente oferecer um culto racional a Deus. Eu, desde criança, meu pai falava assim, a gente não cultua em casa porque a gente faz um pequeno sacrifício para chegar até a casa de Deus. Alguns vão a pé, outros de carro, mas é uma maneira de você mostrar a Deus que você está disposto, que você o ama tanto que você vai ao encontro dele. Quantas vezes nós vamos no shopping, nos encontrar com um amigo, uma amiga que nós gostamos muito, ou até mesmo um namorado, e por que nós não queremos nos encontrar com Deus, nos reunir para prestar um culto de adoração? Nós não estamos indo na igreja para pedir, nós estamos indo na igreja para se reunir, para fazer um momento de adoração a Deus, para chamar juntamente com os irmãos Deus naquele lugar, para que a gente possa adorá-lo e servi-lo e prestar um culto racional a Ele, né? Então, a instituição da igreja local é muito importante. Vamos em Colossenses 4. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Então, novamente aqui, a gente tem diversas referências falando sobre a igreja local mesmo. Ó. O pessoal se reúne ali, né, para adorar a Deus. A igreja universal, vamos entender o significado de igreja universal em Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Deixa eu ver se eu li certo. Colossenses 1:18. Isso mesmo. Então, Cristo, ele é a cabeça de todas essas igrejas locais. Todas as igrejas cristãs, evangélicas que seguem a palavra de Deus é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o princípio de tudo, começou tudo por ele, por Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Jesus Cristo instituiu o cristianismo, né? E hoje somos cristãos e temos aí as nossas igrejas, mas a igreja universal, né? Que é a junção de todas as igrejas e Jesus Cristo como cabeça. Vamos ler mais uma referência em Mateus 16. Mateus 16, 18.
Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui o mando de Deus pedindo que Pedro edificasse uma igreja. E quem iria proteger a igreja, né? Seria o próprio Deus. Continuando aqui, agora a igreja, mas o significado, né? A questão social. Vamos em 1 Timóteo 3. 15, versículo 15. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o ministério da piedade. Mas se eu demorar, saberá como deve proceder na casa de Deus. A gente leu aqui sobre que nós somos filhos de Deus, nós nos reunimos, né? Somos um povo separado, chamados filhos de Deus, nos reunimos em uma igreja local, então há uma igreja local ali a ser cuidada, a ser zelada para o ajuntamento, para a reunião dos filhos de Deus. Independente se você mora em Israel, eu moro no Brasil, um mora no norte, sul, leste, oeste, cada um pode instituir uma igreja local para que este sirva a Deus ali. E devemos ter comunhão, né? Uma igreja com a outra, uma pessoa com a outra. Eu mesmo conheço pessoas de diversas igrejas, desde que essas pessoas estejam em igrejas que proclamem a Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como só Deus e nenhum outro, essas pessoas são filhos de Deus. Então a gente pode ter amizades com ela, como a gente via aqui, né? Um apóstolo tem amizade com o outro, mesmo que eles estão em regiões diferentes. A nossa igreja mesmo tem a do Promeca, tem a da Popular, tem a nossa do Paulista. Deve haver comunhão entre as igrejas. E aí, aqui no caso que tá falando, se Deus demorar a voltar, nós devemos saber como proceder. Então, tudo isso que a gente tá aprendendo aqui é esse proceder, é o que devemos saber para proceder na casa de Deus. E a igreja não é sobre nós, não é sobre as paredes, as pessoas, é sobre o Deus vivo. Então, ó, coluna e fundamento da verdade. O nosso Deus, espiritualmente falando, é a coluna e o fundamento da nossa igreja. Sem dúvida, grande é o ministério da piedade. Então, a igreja é importante para a gente adorar a Deus. É o que muitos antigos falam, a igreja só as paredes não é nada. Mas quando a gente se reúne nela, o poder de Deus se manifesta, se faz presente. Agora vamos falar do novo comportamento após o batismo de vocês, o novo comportamento. Vamos ver aqui João 1. Não, nós estamos... Vamos em João 1:13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, vocês foram nascidos ali, né, no batismo das águas, por Deus, não pela vontade da carne, não por sangue, mas através de Deus. Vocês foram nascidos ali no batismo das águas. A manutenção da igreja é responsabilidade de seus fiéis. Vamos lá em 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, aqui que ele tá falando que é importante a oferta, né? Aqui na situação, eles estavam ajustando ali a questão da oferta em dinheiro mesmo, dinheiro. Porque não tem como nós sustentarmos uma igreja sem nada.
Então, no nosso caso, da nossa época hoje, né, que existe energia elétrica que tem que ser paga, a água tem que ser paga, a igreja tem que ser limpa. Então, a gente utiliza os banheiros, o papel higiênico. Então, são tantas coisas que a igreja precisa para se manter de pé, e nós devemos ajudar de bom grado, de bom coração, de acordo com a nossa prosperidade. O que é de acordo com a nossa prosperidade? De acordo com o nosso ganho. Você está desempregado? Tudo bem, Deus entende. Mas se você trabalha, ajude de alguma forma, porque todos nós devemos ajudar, porque todos nós usufruímos ali para manter essa igreja. Acho que era 22 anos, né, o aniversário da nossa igreja local. Então pensa, 22 anos. Ela tem que ser sustentada nesses 22 anos, né? Pagar todas as contas corretamente, né, da igreja. Então é muito importante a oferta, e não somente a oferta, mas a manutenção ali na casa também, né? Tipo assim, a limpeza, a gente ter o cuidado, não jogar nada no chão, não sujar. Então é um cuidado aí com a igreja de Deus. O dízimo foi estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento. Vamos aqui pegar a referência em Levítico. Levítico 27, 30. A respeito dos dízimos. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Quanto aos dízimos do gado, do rebanho, de todo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Lá no Velho Testamento, né, Deus tinha colocado todas as regrinhas ali em questão de tudo para eles, inclusive do dízimo. Hoje, a gente dá o dízimo ali de acordo com o que a gente pode, de acordo com a nossa fé também, tá? Então, o dízimo é importante porque, pensa comigo, eu vou dizimar esse mês, mas daqui 6 meses eu dizimo de novo. Aí você vê toda a igreja pensar em eu não vou dar esse mês, eu também não vou dar esse mês. Aí como que vai ficar as contas da igreja, né? Porque nós estamos em terra, nós devemos obedecer as leis corretamente, né? E aí o dízimo é uma coisa muito importante, porque como estamos cultuando todos os dias, né, todos os meses ali, é importante que a gente esteja ajudando também na casa de Deus. Mas não significa que, ai meu Deus, eu não posso dizimar, agora eu sou pecadora. Não, Deus entende todas as coisas, mas o dízimo é muito importante para a nossa igreja local. Vamos continuar aqui. Devemos pagar o dízimo, porque é o Senhor quem nos dá tudo o que precisamos. A palavra do Senhor fala que se a gente não dá o dízimo, é como se a gente estivesse devendo a Deus, de tantas coisas que Ele nos deu, de tantas portas, né, que Ele nos abre. Então, é importante. Quando não pagamos o dízimo, estamos pecando contra Deus. Vamos ver em Malaquias 3. Malaquias 3. 3:8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? E 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui ele fala, né, que pode ser que naquele período algumas pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas, não estava trazendo os dízimos, né, à casa de Deus. E no Antigo Testamento tinha a regra que tinha que ser seguida dos dízimos. E acho que nem sempre os dízimos era só em dinheiro, né, em espécie. Às vezes eram, como falou lá no outro versículo que a gente viu, né, cereais e tudo mais. Então, o que Deus está querendo mostrar, querendo trazer pra gente? Que
Deus não nos deve nada. E quantas vezes nós usufruímos da igreja e não estamos contribuindo com nada. Então é importante a gente estar sempre auxiliando a nossa igreja local, até porque nós fazemos parte dela. Ela não é do pastor, ela é de Cristo e de todos nós. Então devemos cuidar da casa de Deus. Deus tem muitas bênçãos para quem paga o dízimo também. Se você estiver ali provendo na casa de Deus, Ele vai prover na sua vida, porque Deus é fiel. Vamos ler aqui agora as tentações e a perseverança. As tentações vêm, mas temos que resistir. Vamos ler em Mateus. Mateus 6, 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação. Vão acontecer situações, mesmo depois da gente se batizar, vai acontecer situações para deixar a gente irado, triste, chateado, para a gente cair, né, nessas tentações, mas Deus nos livra de todo mal, pois teu é o reino. Então, do Senhor é a igreja, do Senhor é todos nós cristãos, todas as igrejas, todo o trabalho missionário, o poder e a glória para sempre, é tudo do Senhor. Nós somos de Deus, é isso que estamos falando aqui. Mesmo que a gente cair em tentação, nós estamos pedindo que o Senhor nos livre, né, de todo o mal, para que a gente, né, consiga resistir e caminhar. Mesmo que pareça impossível, Deus nos ajuda. Vamos em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 2, 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Então, mesmo que haja situações que para nós é impossível, se formos piedosos, Deus nos livrará. E o injusto, Ele colocará sobre castigo no dia do juízo. Então, mesmo que estamos em situações impossíveis, Deus soluciona. E isso é uma coisa que nós temos que crer, porque a gente professa que nosso Deus é o Deus do impossível. Então, não há nada impossível para Ele. O inimigo procura nos barrar, mas temos que resistir. Não é fácil. Vem situações assim, após o batismo de vocês vão começar a perceber na vida de vocês que há situações que é o próprio inimigo te colocando, amizades que é o próprio inimigo tentando colocar na sua vida para te prejudicar de alguma maneira. Só que como vocês vão estar com o Espírito Santo dentro de vocês vão identificar essas situações e vocês vão conseguir resistir, mudar o trajeto ali para não perecer. Portanto, sujeitem-se, aqui em Tiago 4, 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam às coisas que são do mal. Não dê lugar ao diabo. Alguém te provocou, você tá querendo bater naquela pessoa. Não faça, resista. Porque o diabo fugirá de você, sabendo que você é um servo de Deus e não vai se render a ele. Até pessoas amigas ou ligadas a nós procurarão nos barrar. Às vezes, o inimigo, as pessoas dão lugar e o inimigo acaba usando para nos afrontar, para nos prejudicar, pessoas às vezes da nossa própria casa, da nossa própria família, do nosso próprio grupo de amigos. Então, o inimigo sempre vai tentar nos derrubar. Isso agora, até depois do batismo e até o fim de nossas vidas, mas devemos resistir e assim venceremos o inimigo. É impossível que continuemos dando bons frutos. Vamos ver aqui em Lucas 8. Lucas 8, 15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificarão com perseverança, que é a parábola, né,
de que a semente ela cai em diversos locais, um de pedra, outro que tinha, né, ali a terra bem preparada, e o que caiu, a semente que caiu, né, na boa terra, este deu ouvido ao que é bom, reto do coração, a palavra, e este frutificou. Então esse deu fruto. Para a gente dar bons frutos, nós devemos estar numa terra boa, se afastar de tudo aquilo que não provém de Deus, que Deus não se agrada, né? E assim estar, né, frutificando, crescendo ali em uma terra boa. Nenhuma pessoa pode salvar a outra. Você indo à igreja, você pode interceder pelas pessoas, mas não salvar a vida dela por ela, sem que ela faça nada, tá? Aqui em Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A nossa parte é pregar o evangelho, mas somente a pessoa pode decidir se ela quer se arrepender e seguir a Cristo ou continuar no seu velho caminho, tá? Nós não podemos salvar a ninguém, mas podemos falar de Jesus para todas essas pessoas. Se por acaso alguém fracassar, vamos em 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso aqui fala sobre, eu falei isso em algumas aulas passadas. Vocês se batizaram, mas não significa que vocês nunca mais pecarão. O pecado pode aparecer, vocês podem acabar pecando, mas se vocês se arrependerem com o coração de vocês, Jesus Cristo o justificará junto ao Pai, né? Ao Deus Pai. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Eu pequei, agora eu não vou mais na igreja, eu vou abandonar. Não abandone. Mesmo com o seu pecado, persista. Mesmo com o seu pecado, vá na igreja. Mesmo com o pecado, vá na igreja, busca Deus, continue orando. Não tenha vergonha de orar a Deus, não caia nessa cilada do inimigo que vai te acusar, vai te fazer sentir mal. Mas o Espírito Santo, ele pode até te trazer um sentimento, um pouco de tristeza para você refletir dentro de si. Mas depois ele vai te dar a alegria da vida eterna após você se arrepender. Então, não permita. O inimigo, ele tem tirado muitas pessoas do caminho de Deus por causa desta vergonha. Mas mesmo em vergonha, fala, eu preciso de Deus, eu vou continuar orando a Deus, eu vou continuar buscando a Deus, porque eu vou vencer. E aí ele, como seu advogado, vendo a sua determinação, vendo o seu arrependimento, ele irá te socorrer.